Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gerry Tononi. Bem-vindos ao Podcast. Por que question? Porque question lembra questionar, porque em latim se pronuncia questio. E em latim, question significa o quê? Significa questão, significa pergunta, curiosidade. O termo question em latim deu origem ao sinal de interrogação. Usaram as letras Q e O e formaram o ponto de interrogação. Detalhe, usaram a letra O e formaram esse ponto no sinal de interrogação. E aí, Pergentino Júnior, gostou do nome Podcast? Achei genial, é um prazer estar aqui com vocês e uma honra muito grande, conhecendo também o rol das pessoas que já estiveram aqui antes de mim e saber que é um evento que tem reunido aqui muitas cabeças pensantes e pessoas muito importantes na nossa sociedade. Júnior, eu vou usar o termo Júnior, às vezes eu vou usar Pergentino, às vezes eu vou usar o pronome você. Eu quero que as pessoas entendam em casa que a ideia do podcast o tema do podcast é vida pessoal e pública em versão humanizada. Eu quero que todos conheçam essa versão do reitor do Unesc, do Pergentino Júnior, que é essa versão humana. Tá? Só para poder orientar o pessoal de casa, eu vou iniciar, antes das perguntas, Júnior, eu vou iniciar com alguma curiosidade da língua portuguesa, e essa curiosidade, ela vai introduzir o tema. E esse tema tem uma ligação direta ou indireta com a pergunta. Aristóteles, que foi o professor de Alexandre o Grande, ele disse isto antes de Cristo. A dúvida é o princípio da sabedoria. Por esse motivo eu vou perguntar, por esse motivo eu vou questionar. Antes das perguntas oficiais, por favor, diga, quem é Pergentino de Vasconcelos Júnior? Eu sou um camarada nascido em Colatina há exatos 64 anos atrás. Exato, por quê? Porque hoje a data da gravação é 26 de março e, coincidentemente, Pergentino Júnior nasceu em 26 de março. 26 de março. E nascido em Colatina, tenho muito orgulho da família a qual pertenço. Meu pai já faleceu, mas a minha mãe está com a gente ainda. Esse ano ela faz 98 anos. E sou casado com uma única mulher há 43, 44 anos. Por favor, repita. Há 43, 44 anos casado com uma única mulher. Eu entendo dessa mulher mais do que de casamento, né? Porque foi um casamento de corpo e de alma. E sou pai de 4 filhos e avô de 8 netos, né? Meu 8º neto vai chegar agora no meio do ano, eu já estou contando com ele, é uma menina. E esse sou eu, uma pessoa que procura compreender e entender as dificuldades da vida e superar isso a cada dia e a cada instante. Então vamos lá, Júlio. As respostas você pode direcionar à sua vida pessoal ou sua vida pública. Fique à vontade, tá? Vamos lá. Júlio, existe diferença entre perguntar e questionar. Pergunta-se quando se quer saber algo de alguém. Qual o seu nome? Onde você mora? Questiona-se quando se põe em dúvida algo que alguém disse. A deu uma informação, B deu outra informação, e essas informações elas se contradisseram. Nesse caso, eu posso questionar a informação. Minha pergunta sobre sua vida. Se eu convidasse alguém para fazer perguntas sobre sua vida, quem mais saberia sobre ela e por quê? Eu acho que hoje, eu volto a dizer, minha parceira de vida, que é a minha mulher. Hoje nós somos mais importantes para para o outro, mais do que qualquer outra pessoa da nossa ligação. Ou então, na vida profissional, quem trabalha comigo no dia a dia. Nesse caso, a minha chefe de gabinete. Então, eu acho que hoje as pessoas que mais saberiam da minha vida profissional e da minha vida pessoal é minha esposa e minha chefe de gabinete. Pode, por favor, me dizer o nome da sua esposa? A minha esposa é Danuzi Vasconcelos, e minha chefe de gabinete é Fernanda Horta. Júlio, dizem que a palavra aluno, e você é da área de educação, a palavra aluno ela quer dizer ausência de luz. Isso é um equívoco. Isso é uma história que criaram, ela se propagou.
a origem da palavra aluno não tem nada a ver com ausência de luz. A palavra aluno vem do latim aluminus, que quer dizer o quê? Criança de colo, lactente e, por extensão, discípulo, tá? Porque o aluno é nutrido com conhecimento. A palavra fósforo, Júnior, a origem dela passa pelo latim, passa pelo grego e passa pelo latim. E a palavra fósforo, quanto à origem, quer dizer o quê? Portador da luz. Então, nós temos a palavra-chave aluno, nós temos a expressão portador da luz. Pergentino Júnior, quem é ou foi seu professor de vida? Quem é ou foi que guiou o seu caminho, foi o portador da sua luz? Eu acho que a pessoa que mais influenciou no meu modo de vida, nas coisas que eu gosto, do jeito que eu sou, foi o meu pai. Porque todo relacionamento filho-pai, ele sempre tem um pouco de, digamos, de algum conflito. Conflito de gerações, conflito de algumas coisas que a gente não entende com determinada idade. E o meu pai foi sempre o meu grande modelo. Às vezes, para não fazer coisas que ele fazia, e às vezes para fazer exatamente da forma que ele fazia. Então, eu acho que hoje o meu caráter, a minha pessoa, o meu modo de vida tem muito a ver com o modo de vida dele também. E hoje eu compreendo muito as coisas, determinadas coisas que eu não compreendia à época, porque eu já estou chegando perto de uma idade em que a gente atinge a maturidade e a gente começa a analisar um pouco melhor como foi a vida da gente e a vida das pessoas que nos cercam. Júnior, os dicionários dizem que ouvir e escutar têm o mesmo sentido. Na verdade, isso é um equívoco. Ouvir quer dizer perceber pela audição. Escutar tem dois sentidos. Um deles é parar para prestar atenção para ouvir. Escuto, mas não ouço. E escutar tem outro sentido, seguido de atender a conselhos. Então, a palavra-chave da próxima pergunta tem a ver com conselho. Pergentino Júnior, qual foi o pior conselho que já recebeu da sua vida? Ou qual foi o melhor conselho que já recebeu em sua vida? O melhor conselho, sem dúvida, foi o de que a gente não deve tomar nenhuma decisão com a cabeça quente e deve sempre pensar e deixar as coisas decantarem um pouco antes de tomar decisões importantes. Isso evita realmente problema. Os maus conselhos, eu realmente não me lembro de nenhum, porque se seguir algum, já segui e acabou, não tenho mais o que discutir. E se ele foi identificado como um mau problema, certamente eu não o segui. Pergentino Júnior, a palavra trabalho, a origem da palavra trabalho está ligada ao latim. Está ligada ao termo tripalho, que quer dizer 3 paus. O tripalho, Júnior, era um instrumento de tortura. Então a palavra trabalhar, a origem dela está ligada à expressão ser torturado. Tudo bem? Trabalho, tortura, trabalhar, ser torturado. Pergentino Júnior, qual é o pior problema que o tortura ou incomoda muito hoje no Unesc? Hoje, na nossa atividade, de modo geral, nós vivemos um período de muita dificuldade financeira e o grande problema da nossa instituição é conseguir o financiamento para o aluno ter a condição de se financiar. Então, a gente procura minimizar esse problema, fazendo alguns convênios. Nós temos uma agência bancária que faz financiamento para o aluno, usamos as ferramentas que nós temos do governo federal, que é o ProUni, usamos o governo estadual, que também tem um programa de bolsa, e além de programas que visam e incentivam as pessoas a terem descontos a partir de resultados dela nas provas de seleção e nos eventos que acontecem. Então, eu acho que hoje o grande problema nosso é a dificuldade financeira que o aluno passa. É uma instituição privada, ela é mantida com os recursos dos próprios clientes, né? Então, essa é uma dificuldade que a gente tem hoje. Júnior, dizem por aí que a palavra enfezar está ligada a fezes. Isso é um equívoco. Isso é uma invencionice. A palavra enfezar está ligada ao latim infensare, quer dizer ficar raivoso, ficar hostil. Pergentino Júnior, o que o deixa raivoso no dia a dia? A incompreensão. Eu acho que quando você tem qualquer situação de diálogo que pode ser resolvida de uma maneira mais racional
e você, por motivos irracionais ou motivos sentimentais, isso evita de você resolver esse problema, isso me deixa sobremaneira enfesado e não entendendo como as pessoas não conseguem enxergar que a vida da gente, com gentileza, com sabedoria, ela flui com muito mais facilidade e com muito mais tranquilidade. Júnior, existe a diferença entre boato e rumor. O boato é um relato falso ou verdadeiro. E o rumor é um relato falso. Há alguns anos eu li um artigo em que o autor dizia o seguinte, que a mentira ela não se opõe à verdade. Quando se mente, sabe-se a verdade. Quando não se mente, erra-se. Minha curiosidade sobre sua vida. Júnior, já inventaram uma notícia falsa sobre sua vida? Às vezes, as pessoas, analisando o dia a dia da gente, sem que tenha maior proximidade, faz uma ideia, um pré-julgamento, que muitas vezes não corresponde com a verdade. Mas, como você bem citou aí, não significa que seja mentira. É uma informação errada, é uma incorreção que a pessoa está cometendo. Mas eu vejo essa dificuldade como uma dificuldade mais de cada um. Por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa tímida, eu tenho dificuldade de expor um pouco mais a minha vida, e isso pode gerar alguns preconceitos, alguns conceitos pré-fabricados, me colocando alguns rótulos que eu, de fato, não tenho. Então, eu penso que esse é o maior dificultador. Júnior, você é um homem extremamente inteligente. Talvez um dos homens mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. A palavra inteligência, Bruno, é de origem latina, vem de interlegere. Inter, escolher, inter, entre, legere, escolher. Para os antigos, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia fazer escolhas. Pergentino Júnior, qual foi a pior escolha que você já fez na sua vida? Ou se lembra de uma escolha muito boa que tenha feito ao longo de sua vida? Eu acho que as escolhas, elas forjam, as escolhas que a gente faz durante a vida, nos traz aonde a gente está. Então, eu não consigo imaginar, por exemplo, que pudesse estar num lugar diferente desse que eu estou hoje e que eu pudesse ter feito escolhas diferentes. Eu não acho que tenha feito péssimas ou piores escolhas na minha vida. As minhas escolhas sempre foram pensadas e tentei acertar sempre. Quando não acertei, é muito mais fácil eu admitir hoje que errei no passado quando eu tenho informações diferentes da que eu tinha no passado. Então, eu sempre fiz as minhas escolhas as melhores possíveis, mesmo que tenha cometido algum equívoco, né? E sempre tomei decisões que foram devidamente pensadas, e mesmo que não tenham sido as melhores, não foi uma mentira, voltando àquele exemplo que você deu, mas uma incorreção. Com as informações que a gente tinha na época, talvez não pudesse ser diferente. Eu tenho algumas correções hoje com relação à criação dos meus filhos. Eu acho que eu fui muito rígido e tal, mas eu casei muito novo, tive filho muito novo. Então, o que eu tinha de ferramental na época, o que eu tinha de informação na época, só me permitia agir da forma que eu agi. Então, se fosse hoje, eu agiria muito diferente, como estou agindo com meus netos. Mas isso é uma questão de maturidade e de progressão da vida. A vida não é linear, não é uma situação única e estanque. Júnior, em português, existe a palavra rinotilexomania. Nariz. Rinotilexomania é a mania de enfiar o dedo no nariz para retirar uma melequinha ou muco. Lembrando que meleca é a palavra mais de mel, mais eca. Então a palavra meleca está ligada a mel. Pergentino Júnior, tomando por base a palavra rinotilexomania, que é a mania de enfiar o dedo no nariz, qual é a sua mania desconhecida pela maioria das pessoas? Eu tenho um péssimo hábito, que eu procuro me corrigir, que é quando eu estou extremamente ansioso, nervoso, eu
me automutilo as minhas unhas aqui, não roendo, que a grande maioria das pessoas às vezes rói as unhas, mas eu esfrego uma na outra até gastar. Então, isso é uma coisa que me incomoda, digamos, uma mania que eu tenho, quase um cacuete, mas que me incomoda muito e que eu gostaria de não fazer. Júnior, dizem que adiar e procrastinar tem o mesmo sentido. Na verdade, são erros. Adiar quer dizer o quê? Marcar para outro dia. Procrastinar quer dizer o quê? Remeter continuamente, né, para outro dia a realização de um ato, de um evento. Então, existe diferença. Pergentino Júnior, apesar de ser um homem bem vivido, procrastina algo em sua vida? Olha, eu sempre deixo para amanhã a questão do melhor controle do meu peso. Eu caio muito nessa armadilha, eu faço o controle, eu brigo com a balança desde que me entendo por gente e faço uma briga de vez em quando, quando eu vou cometer algum equívoco, eu falo assim, não, amanhã eu volto a brigar com isso. Então, existe uma certa procrastinação, embora eu também faça controle diário, mas existe uma certa procrastinação, digamos, com o rigor maior que eu precisaria ter com esse controle. Júnior, existe em português o sufixo dromo, que é de origem latina. Inicialmente, dromo significava apenas o quê? Lugar onde se corre. Exemplo, autódromo, hipódromo. Hoje, o sufixo dromo assumiu outro sentido, o sentido de apenas lugar. Então, inicialmente significava lugar onde se corre, hoje dromo também significa apenas lugar. Exemplo, fumódromo, camelódromo e sambódromo. Então, nós temos dois sentidos, lugar onde se corre e apenas lugar. Eu tenho duas perguntas relativas ao lugar da sua vida. Primeira pergunta, Júnior, em que lugar quer estar nos últimos dias de sua vida? Sem dúvida nenhuma, em casa. É o lugar que eu me sinto mais à vontade, no aconchego da família, principalmente. Hoje, a vida vai tomando cada um com o seu ritmo de vida, às vezes a gente fica um pouco mais afastado da família do que a gente gostaria. Mas, sem dúvida, é o lugar que eu me sinto mais à vontade, em casa, no convívio da família, com meus filhos, meus netos. Isso, para mim, é o maior prazer e eu espero poder, nos meus dias finais, contar com isso o máximo possível. Júnior, onde estava quando recebeu a notícia mais importante de sua vida? A notícia mais importante da minha vida, na verdade, elas foram algumas que me impactaram muito. Eu não sei, eu acho que o grau de importância, dependendo do tipo de atividade, mas algumas notícias me impactaram muito. Eu perdi um irmão muito cedo e no dia, eu me lembro exatamente no dia e aonde eu estava quando recebi a notícia do acidente em que ele foi envolvido. Eu também me lembro exatamente onde eu estava e tenho guardado um souvenir que era uma garrafinha de cerveja que eu estava bebendo no dia que eu recebi também a notícia da gravidez do que seria meu primeiro neto. Então, essas notícias, elas são muito importantes e foram muito impactantes para mim. Outras notícias impactantes, elas foram, por exemplo, a morte do meu pai, o processo de transformação que a instituição sofreu de instituições, de faculdades isoladas para faculdades reunidas e depois para centro universitário. Essas foram muito importantes, que têm a ver também com a nossa vida profissional, a homologação do curso de medicina, que mudou a questão da saúde, inclusive na nossa região, né? Então, foram várias notícias de impacto, mas eu acho que as mais importantes para mim, as que mais me impactaram, foi essa da morte do meu irmão e da gravidez da minha filha, do primeiro neto. Júnior, em português, existe a expressão enfiar o pé na jaca. Na verdade, a expressão original era enfiar o pé no jacá. Jacá com acento agudo no último A. Jacá era um cesto feito de cipó. Com o tempo, o termo jacá ele se perdeu e as pessoas trocaram jacá por jaca. Mas a expressão ela manteve o sentido de exagero. Pergentino Júnior,
O que faz você enfiar o pé na jaca no mundo da comida ou da bebida? O que faz o reitor do Unesc enfiar o pé na jaca no fim de semana? Olha, é o churrasco de domingo, né? Esse eu tenho muita dificuldade de controlar e é uma atividade que a gente faz todo domingo e na casa da minha mãe, patrocinado por ela, patrocinado pelo isso já há muitos anos, né? E que hoje a gente não consegue reunir toda a família mais. Cada um tem sua atividade, né? A família crescendo com as crianças e todo mundo, mas o churrasco de domingo me faz enfiar o pé na jaca. Júlio, a palavra formidável, ela vem do latim. E formidável significava inicialmente, acredite, tá? Terrível, assustador. Então, inicialmente, formidável significava terrível, assustador. Com o tempo, o adjetivo formidável, passou a ser um elogio, que sugere um tipo de admiração. A palavra-chave que tem a ver com a pergunta tem a ver com assustador. Pergentino Júnior, o que o assusta hoje, na atualidade? Essas notícias de guerra que a gente tem visto aí, isso me incomoda. Eu acho a guerra uma bestialidade, uma coisa que não devia o ser humano se envolver ou envolver pessoas nesse sentido. Porque na guerra ninguém ganha, todo mundo perde, não existe lado certo, não existe o lado errado, todos têm as suas razões, e o que falta justamente é um pouco de racionalidade nas decisões e nas emoções. Isso é uma coisa que me incomoda sobremaneira. Júnior, a palavra companheiro é de origem latina. Ela vem dos termos cum mais panis. Cum, C-U-M, panis, P-A-N-I-S, panis, com pão. E originalmente o termo companheiro significava o quê? O que come pão com o outro. Minha curiosidade sobre sua vida. Com quem comeu, com perdão do clichê, tá? O pão que o diabo amassou no início de sua vida pública? No início lá, na FADIC, do Unesc? Olha, o meu início lá foi muito pesado. Eu não tinha grande experiência e fui trabalhar num setor em que o responsável saiu e eu tive que assumir sem grande experiência. Então, eu diria o seguinte, trabalhava com a gente nesse período, na fase de construção, inclusive do prédio novo, um cidadão que já faleceu, cujo apelido era Tianinho. Então, durante aquele período de construção, de compra de material, de ter que ver qualidade de material, de pagar pessoal, de fazer a vistoria toda semana e pagamento ainda de obra, as obras eram administradas por nós, porque naquela ocasião a gente não tinha muita condição de contratar uma empreiteira e representou uma economia significativa a gente administrar a própria obra. Então, isso para mim, eu comi o pão que o diabo amassou. E quem me acompanhou muito nisso foi essa pessoa que eu trago com muito carinho e trabalhou com a gente até os últimos dias de sua vida. E eu acho que é muito importante lembrar disso, lembrar desses fatos. Júnior, em português nós temos a palavra piscina e aquário. Piscis em latim quer dizer peixes. Piscina significava o quê? Viveiro de peixes. Piscina, viveiro de peixe. Aquário, aqua, em latim quer dizer água. O aquário é o reservatório de água. O que nós fizemos com a evolução dali? Nós tiramos o peixe da piscina e jogamos onde? No aquário. Piscina hoje só tem água e os peixes estão no aquário. Algumas pessoas, para se divertirem, ficam em casa e contemplam o aquário. Outras preferem sair e curtir uma piscina. O que faz o reitor do Unesc para se divertir? Olha, eu gosto muito de assistir algumas séries, que hoje está muito na moda disso aí, e ouvir a minha música com tranquilidade. A leitura, eu aos poucos fui deixando um pouco esse hábito. Eu quero voltar a ler mais como já li no passado. Mas o volume de informação que chega para a gente hoje chega muito mastigado, e isso tem feito com que a gente leia menos e procure descansar, inclusive, quando está se divertindo. E aí, hoje, então, entra as séries, entra a TV, entra o cinema no lugar disso aí. Eu me divirto, então, ouvindo a minha música, a música que eu gosto, e assistindo as séries na TV.
Júnior, no dia a dia as pessoas usam a palavra remoso. A palavra remoso, ela não existe na língua portuguesa. A palavra que existe é reimoso, com i. O termo reimo e o termo reuma, de reumatismo, vem do latim, né? Quer dizer, o que faz mal. Então, reimoso é o que faz mal à saúde. Uma comida reimosa, com i, é uma comida que faz mal à saúde. Júnior, se eu convidasse para ir à minha casa hoje, o que eu não poderia oferecer para você comer ou beber? Doce. Qualquer coisa que tenha açúcar. Eu tenho evitado isso muito porque eu tenho diabetes tipo 2 e essa é uma briga constante e a diabetes é uma doença muito traiçoeira e ela vai minando a gente, as forças da gente muito silenciosamente e ela é muito perigosa. Então, doce é, para mim, hoje, o que eu evito e procuro evitar sempre no meu consumo. Você já comeu algo por educação? Ah, já. Principalmente quando a gente vai ou está com pessoas assim mais humildes que te oferecem. Houve uma época na minha vida, hoje eu bebo muito café, mas houve uma época na minha vida que eu não bebia café. Então as pessoas sempre ofereciam café e eu bebia por educação, não gostava muito. Engraçado é que eu já fumei e quando fumava não bebia café. E depois que parei de fumar, passei a beber muito café. E hoje eu bebo muito café, preciso até me policiar com relação a isso. Mas já aceitei coisas por educação, inclusive doce, inclusive café, no tempo que não bebia café. Júnior, se perguntássemos às pessoas nas ruas, se fizéssemos a seguinte pergunta às pessoas nas ruas: quem são seus progenitores? Geralmente elas dizem, são os meus pais. Não. Pro quer dizer antes, genitor que gera. Progenitor avô, progenitor avó. Genitor pai, genitora mãe. Nossos progenitores são os nossos avós. Nossos genitores são os nossos pais. Minha pergunta sobre sua vida: qual o principal elogio que sua mãe, Dona Hilária, ou a sua avó, não conheci, já lhe fizeram? Eu acho que a minha mãe costuma falar e fala sempre até hoje que eu sou um filho muito bom, porque acho que dou para ela uma atenção até menor do que ela merece. Mas eu procuro dar atenção porque são pessoas que, durante a vida toda, sempre se sacrificaram pelo meu bem-estar. E é o mínimo que eu posso fazer hoje. Então, eu procuro, ela já está com a idade bem avançada, eu procuro fazer a companhia a ela, procuro estar com ela em todos os momentos que a vida assim me permite, né? E ela diz sempre que eu sou um filho maravilhoso, que eu sou um filho até... Ela passa uma ideia até melhor do que eu de fato sou. Acho que até poderia fazer mais e não faço. Mas então esse é o maior elogio que ela tem, que eu tenho muita atenção por ela, que eu sou muito carinhoso. Júnior, hoje é seu aniversário. Parabéns. 26 de março, data da gravação da entrevista. Geralmente as pessoas cantam assim, parabéns para você nesta data querida. Na verdade, Júnior, a versão original diz o seguinte, parabéns a você e não para você. Vai lembrar que em língua portuguesa você pode dizer parabéns para você ou parabéns a você. Na verdade, que na versão original, a autora escreveu parabéns a você. E ela, em vez de redigir muitas felicidades, a autora redigiu muita felicidade. Vai lembrar que em língua portuguesa você pode dizer felicidades ou felicidade. As duas formas estão corretas, mas vai lembrar que a autora redigiu felicidade. Júnior, além da data do seu aniversário, 26 de março, cite para mim uma data marcante na sua vida. O dia 27 de março, porque foi quando eu completei 21 anos, eu ganhei no dia 27 de março o meu filho mais velho. Qual o nome dele, né? Breno. Então, essa data é uma data muito importante para mim no dia, que foi a data que transformou a minha família em família, porque antes era só um casal, aí nós nos transformamos em família, e eu passei a ser pai. Então, o meu aniversário de 21 anos, o dia seguinte, foi uma data muito importante para mim e isso que me marcou profundamente. Júnior, a palavra maçaneta, a origem dela está ligada à maçã. Maçaneta realmente está ligada à maçã. Ou seja, uma maçãzinha. Por quê? A maçaneta, antigamente, ela se parecia com uma maçã. Tá? Ela se parecia com uma maçã. Pergunta. Tem a ver com maçaneta. Júnior, para qual tipo de pessoa
não gosta de girar a maçaneta para abrir a porta de sua casa ou de sua sala lá na Unesc? Pessoas que não se comportam, digamos, de uma maneira... Quando você abre a porta da casa para alguém, seja lá do seu trabalho, seja lá da sua residência, você está abrindo também um pouco a porta do coração. Então, a pessoa tem que entrar com esse mesmo desprendimento. Então, pessoas, às vezes, que ficam reparando muito no que está acontecendo dentro da sua casa, que fica muito preocupado se a sua casa é mais bonita ou menos bonita, ou se está mais arrumada ou menos arrumada. Então, eu acho que quem vem para a nossa intimidade, inclusive nas funções públicas, quem vem para a sua intimidade, ela tem que vir no sentido de somar. É lógico que ela tem o direito de achar isso bonito ou feio, mas ela precisa se comportar de uma maneira a querer melhorar o ambiente e não, às vezes, criticar. Então, eu não gosto muito quando a pessoa ela não se percebe numa situação de convidada, de honra, e de que a porta da sua casa, do seu coração está se abrindo junto com esse convite para que ela entre. Júlio, a palavra tris é a palavra de origem grega. Ela só aparece na expressão por um tris em português. Então, você só vai encontrar a palavra tris em português na expressão por um tris. E a palavra tris em grego, a origem, tomando por base a origem, quer dizer cabelo. Então, quando alguém diz por um fio, por um tris, por um fio de cabelo. Pergentino Júlio, o que não aconteceu em sua vida por um tris? Olha, na minha juventude, já com família, eu viajava muito, eu andava muito de carro, e várias vezes, pelo menos por umas 3 vezes, por um tris, eu não tive um acidente fatal. Houve uma ocasião, inclusive, que eu fui literalmente atropelado, eu com o meu carro, né, por um caminhão de pedra. Ele passou por cima do bico do carro, o carro ficou totalmente destruído e eu não tive nada a não ser ter perdido meu óculos dentro do carro com o impacto, e eu fiquei meio atrapalhado, porque eu sou míope e sem o óculos não enxergo bem. Então, eu tive algumas ocasiões em que quase atropelei uma vaca, e não atropelei porque ela estava terminando de atravessar a pista. Eu não vi, eu só vi quando estava em cima, e seria uma catástrofe, seria talvez um acidente até fatal. Então, por um tris, eu também andava um pouco acima do limite de velocidade. Eu não tive, pelo menos em umas 3 ocasiões, acidentes com implicações muito sérias. Júnior, você sabe, existe um navegador chamado Mozilla Firefox. Firefox, na tradução do inglês para o português, é raposa de fogo. Na verdade, no logotipo desse navegador, o desenho não é de uma raposa, é de um panda vermelho, que geralmente é encontrado na China. Então a pergunta, como tem a ver com navegador, computador, smartphone e tal, a pergunta tem a ver com isso, com computador, com smartphone. Hoje, qual é o papel de parede que você está usando na tela do seu celular ou na tela do seu computador lá na Unesc? No meu celular é uma foto da minha família inteira. E lá na Unesc, como é um ambiente de trabalho, o pessoal da área de TI é que comanda lá. Então, eu não sei nem o que está no papel de parede lá hoje. Deve ser o símbolo lá do Windows, que deve estar lá no papel de parede hoje. E cada vez mais eu estou usando menos, olha só como é que se fala em português, né? Cada vez mais eu estou usando menos o computador e mais o telefone. Então, por isso, minha ferramenta de trabalho hoje mais importante, eu acho que é o meu telefone. E a foto da sua família? E a foto da minha família lá. Coube? Como papel de parede. Coube. E eu consegui, foi no batizado do último neto meu que nasceu, que eu consegui reunir a família toda, porque está muito difícil, sempre cada um tem seu programa. Então, nesse dia do batizado, nós fizemos lá na igreja, eu mandei fazer também um pôster de 30 por 40 para fazer um quadro e botar na minha parede. Que legal. Júlio, eu vou falar de outras palavras agora. Existe em português a palavra chamada tafofobia. Fobia, aversão, medo. E tafo, em grego, quer dizer túmulo, né? Tumba. A tafofobia
é o medo de ser enterrado vivo. A tanatofobia, tanato vem do grego thanatos, que era o deus da morte. Thanatos, morte. Tanatofobia é o medo de morrer. Então, minha pergunta tem a ver com medo. Perrentino Júnior, você tem medo de quê? Eu tenho medo de decepcionar as pessoas que acreditam em mim. Eu tenho muito medo de não poder cumprir as questões que eu me proponho a fazer. Eu tenho muito medo de não cumprir promessas, por isso evito fazer promessas. Eu tenho muito medo de que a minha palavra caia em descrédito. Entendi. Júnior, o negócio é o seguinte, existe uma música de Adoniran Barbosa, você gosta muito de música, e a música é Tiro ao Álvaro. A música começa assim: de tanto levar, frechada do teu olhar. A palavra frechada está correta. Em português você pode falar tanto frecha quanto flecha. As duas formas estão corretas. São formas variantes. Nós temos grafias diferentes e mesmo sentido. Obviamente, nós não vamos sair falando frecha por aí, porque senão você vai achar que estão falando errado. Então, obviamente que eu recomendo apenas a palavra flecha. E a palavra flecha, Júnior, não é de origem indígena, é de origem francesa. Então a pergunta tem a ver com música, tá? Tem a ver com música. Perrentino Júnior cantaria ou citaria um trecho de uma música para dedicar a alguém muito especial? Eu gosto de usar muito, quando eu faço minhas publicações, às vezes no Instagram, eu gosto de usar muito citações de músicas, né? E a última que eu fiz foi de uma música do Tia Anastácia, para minha mulher, de uma música que diz que antes de te conhecer, eu confesso que eu já era bem feliz, mas com você eu quero, com você eu não me recordo agora o final, mas com você eu me realizei, uma coisa que dá mais ou menos esse sentido. Então, foi a última que eu usei, eu gosto sempre de usar trecho de música desse tipo. Júnior, a palavra saudade, ela vem do latim solitate, que quer dizer assim, isolamento, solidão. Dizem também que saudade vem do árabe, saudar, que quer dizer sangue pisado e preto no coração. Fiquemos com a origem latina, que ela é mais confiável, que é uma origem que está ligada à palavra saudade, a origem está ligada à solidão e isolamento. Perrentino Júnior, quando você está sozinho, sente saudade de quê? Eu sinto saudade da minha infância, que foi muito feliz, foi muito tranquila, mas eu sempre acho que a minha vida, o que de melhor vai acontecer com ela, sempre está no futuro, sempre está à frente. Então, embora eu sinta saudade da minha infância, eu não sou muito saudosista. Eu não fico muito preso a isso lá atrás, não. Eu sempre acho que o melhor está por vir. Eu sempre acho que os meus filhos foram muito bons quando eles eram crianças, mas hoje são companheiros, são melhores. E o meu casamento, as coisas estão diferentes, mas a gente sente que o envolvimento emocional é muito maior hoje. Então, tudo para mim está sendo melhor no futuro. E a saudade que dá é dos amigos e das pessoas, às vezes, que partiram. Júnior, eu vou falar a palavra caralho agora. Nas antigas navegações, nas naus, né, durante as grandes navegações, havia um cesto. O nome daquele cesto, que ficava no alto do mastro, era caralho. E alguns marinheiros eram enviados para aquele cesto como forma de castigo. Se você fosse capitão de uma nau, que tipo de colaborador você enviaria para aquele cesto? Por caralho. O preguiçoso fuxiqueiro. Esse é o pior. Esse é o que não ajuda e só atrapalha. Só cria problema. Então, ele normalmente tem uma característica de querer agradar a todo mundo, de ser o puxa-saco, de não produzir e de ficar, às vezes, atrapalhando a vida de quem produz. Então, esse colaborador, eu acho que a gente, quando identifica
ele na empresa, a gente deve tentar colocá-lo no lugar que ele merece, que é lá na casa desse lugar aí que você falou. Júnior, vou falar de outra palavra curiosa da língua portuguesa, que é calipijo. Pijo, em grego, quer dizer bumbum. E cali quer dizer belo. Calipígio refere-se a uma pessoa que tem um belo bumbum. Calidátilo. Calidátilo, dátilo, datilografia, dedos. Calidátilo refere-se a uma pessoa que tem belos dedos. E calirrino refere-se a uma pessoa que tem um belo nariz. Eu estou usando palavras aqui que tem a ver com características físicas, mas eu não vou falar delas. Eu vou falar de característica psicológica, de comportamento. Pergentino Júnior, qual é a principal característica ou comportamento que mais admira em uma pessoa? Paciência. 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 Isso eu acho que é admirável e eu sempre gostaria e sempre peço a Deus que me dê muita paciência, além de sabedoria, mas muita paciência para que a sabedoria, eu acho que faz parte de você ter paciência. A sabedoria faz com que, a paciência faz com que você possa tomar atitudes mais racionais e menos emocionais. Júnior, a expressão amigo pessoal é um pleonasmo, é uma redundância. Todo amigo ele é pessoal, tá? Então as pessoas têm que dizer apenas amigo. Elas podem trocar a palavra pessoal pelo termo íntimo. Então ele é meu amigo ou ele é meu amigo íntimo. Dito isso, Júnior, com qual amigo dividiria a última refeição de sua vida? Olha, essa é uma pergunta realmente muito difícil, porque ao longo da vida vão passando pelo convívio da gente pessoas que são muito importantes e pessoas que são muito